Se você falhar em 2026, talvez não consiga mais se levantar. Talvez não haja outro recomeço, outra tentativa, outra chance, porque o tempo não está mais esperando por você. E você sabe disso. Esse vídeo é a última linha antes do abismo. Se permanecer aqui até o fim, vai sair com um mapa de guerra. Um plano prático, frio e definitivo para destruir a versão que te paralisa e levantar, pedra por pedra, uma versão sua que nunca mais recua. Não é sobre motivação, não é sobre frases bonitas, é sobre disciplina, ação e decisão. Se você continuar assistindo, vai receber 15 passos brutais, estratégicos e atemporais que foram usados por filósofos, guerreiros e sábios para cortar o passado pela raiz e conquistar uma nova vida. Eles não pediam permissão para mudar. Eles se moviam em silêncio, queimavam rotas de fuga e se tornavam versões que ninguém mais reconhecia. Você vai entender por que ainda repete padrões, mesmo prometendo que mudaria. Vai descobrir como a sua linguagem, seus ciclos ocultos, seu ambiente e sua falta de ruptura simbólica te mantêm exatamente onde está. Vai enxergar que o seu inimigo não é a segunda-feira, não é a falta de tempo, nem de sorte. É a ausência de um plano estoico aplicado com força cirúrgica. Se decidir sair deste vídeo agora, nada muda. Mas se ficar até o fim, sua mente será reprogramada para 2026 ser o último ano em que você se ajoelha diante do que já deveria ter superado. Porque é aqui que a inércia morre e o novo você começa. Tudo o que será dito a partir de agora carrega um único propósito: tornar impossível voltar a ser quem você foi. Se você quer isso, prepare-se. 1. Cancele o acesso do passado. Você ainda carrega chaves que abrem portas que já deveriam estar trancadas. Ainda mantém rotas de fuga que te ligam direto à versão que te faz fracassar. E o mais perigoso é que essas portas nem sempre são visíveis. Estão em hábitos pequenos, palavras comuns, contatos que você não cortou, pensamentos que você aceita sem questionar. Cada vez que você revive essas rotas, mesmo que por um instante, você reforça o comando mental de que é aceitável voltar atrás. E isso, pouco a pouco, destrói qualquer tentativa real de evolução. Não se trata de seguir em frente com mais força. Trata-se de cancelar, de forma simbólica, prática e definitiva, o acesso à versão que te puxa de volta sempre que você tenta subir. O primeiro passo para 2026 ser o ano da virada não é criar metas novas. É destruir as raízes mentais do que te estagnou. E isso começa hoje. Agora. Neste exato momento. Você precisa entender que o que está em jogo não é mais só produtividade. É sua identidade, seu futuro, sua liberdade. Permanecer conectado à sua versão anterior é como tentar correr carregando correntes, mesmo que invisíveis. E você pode estar fazendo isso há anos sem perceber. Por isso, o primeiro movimento é de corte. Um corte simbólico, consciente e inegociável. Apague contatos que representam recaídas. Elimine objetos físicos que mantêm vínculos emocionais com versões antigas. Mude o ambiente em que você permanece, a forma como organiza seu espaço, sua agenda, seu vocabulário. Crie um ritual pessoal, físico, visível. Escreva em um papel quem você não será mais, o que você nunca mais vai repetir. Queime, rasgue, destrua, torne a decisão concreta. Seu cérebro precisa entender que esse ciclo foi encerrado e que não há volta. E se agora você pensar que é exagero, reflita. Quantas vezes você prometeu mudar? Quantas vezes traçou planos, criou listas, visualizou uma nova vida, e mesmo assim, dias depois, estava preso aos mesmos gatilhos? Não foi falta de vontade, foi falta de ruptura, foi ausência de corte simbólico. Toda transformação real começa com uma renúncia pública, mesmo que em segredo. Porque é assim que o subconsciente entende. O ciclo acabou. Se você não cortar, vai repetir. Se não encerrar, vai voltar. E se voltar, 2026 será apenas mais um ano bonito no calendário e trágico na realidade. Você não pode mais permitir isso.
Esse é o ponto onde você outra vez começa, ou mais uma vez falha. E dessa vez, talvez o custo seja mais alto, porque a mente se cansa de tentar sem resultado. O tempo se esgota, e a confiança em si mesmo começa a ruir. Por isso, a urgência. O tempo desse vídeo está passando. O tempo da sua vida também. Os que mudam de verdade criam um divisor. E nunca mais olham para trás. Isso não é teoria. É código de guerra. Um código que separa quem vive em ciclos de quem constrói uma nova era. O passado não pode ter mais nenhuma chave da sua casa mental, nenhum sinal de localização, nenhuma lembrança viva. A única forma de recomeçar de verdade é eliminar qualquer acesso àquilo que um dia te destruiu. Cancele tudo, corte tudo, haja agora, porque depois talvez já seja tarde. 2. Discurso interno de guerra. Existe uma guerra acontecendo dentro de você todos os dias. E o detalhe mais perigoso é que na maioria das vezes você nem percebe que está perdendo. Não porque lhe falta capacidade, mas porque a voz que comanda suas decisões é fraca, permissiva e indulgente. Uma voz que negocia com o cansaço, que pede compreensão ao medo, que trata a procrastinação como algo normal. Enquanto essa voz existir, qualquer plano para 2026 será apenas um desejo bem intencionado, condenado ao esquecimento. Se você continuar falando consigo mesmo do mesmo jeito, terminará no mesmo lugar, sem exceções. O estoicismo sempre deixou isso claro. Quem não governa a própria mente será governado pelas circunstâncias. E governar começa pela linguagem interna. O modo como você se dirige a si mesmo não é detalhe psicológico, é comando, é ordem direta. A mente não distingue reflexão de decreto. Ela obedece à voz que soa mais firme. Até hoje, essa voz não tem sido a sua. Tem sido a do conforto, a da fuga, a do adiamento disfarçado de paciência. Se você permanecer neste vídeo até o fim, entenderá que o discurso interno certo não motiva. Ele impõe. Ele não pergunta como você se sente. Ele determina o que deve ser feito. E é exatamente isso que separa quem muda de vida de quem apenas entende conceitos. Em 2026, não haverá espaço para diálogos internos fracos. Ou você cria uma nova voz, ou será arrastado pela antiga. Você precisa construir um discurso interno de guerra. Um juramento silencioso que você repete quando ninguém vê. Não para se sentir bem, mas para se manter firme. Um código pessoal que não aceita desculpas emocionais. Algo simples, direto, repetido todos os dias, especialmente nos momentos em que você mais quer desistir. Porque é nesses momentos que o antigo você tenta reassumir o controle, e se você não tiver uma voz mais forte, ele vence. Observe com honestidade brutal como você fala consigo mesmo quando falha, quando se atrasa, quando quebra uma promessa. Se você se trata com excesso de tolerância, você ensina sua mente que falhar não tem custo. E o cérebro aprende rápido. Ele passa a repetir o comportamento. O discurso interno de guerra muda isso. Ele cria consequência mental imediata. Não culpa. Responsabilidade. Não drama. Direção. Os romanos entendiam que soldados vencem batalhas antes de empunhar a espada. Vencem quando aceitam a disciplina como lei interna. Em 2026, sua mente precisa ouvir uma única mensagem, repetida até se tornar identidade. Não há negociação com o que precisa ser feito. Essa frase ou qualquer variação que você crie deve se tornar sua assinatura mental, seu selo, seu limite. Se você acha exagero falar assim consigo mesmo, pergunte-se quantas vezes a abordagem suave já funcionou. Quantos anos você tentou ser compreensivo consigo mesmo? E onde isso te levou? Há um momento em que a evolução exige firmeza. Exige uma ruptura clara com a linguagem fraca do passado. E esse momento é agora. Os próximos passos deste vídeo só funcionarão se essa voz estiver instalada. Sem ela, todo o resto vira teoria. Com ela, até o impossível começa a parecer questão de tempo. É por isso que poucos chegam até o fim,
porque poucos aceitam mudar a própria forma de pensar consigo mesmos, mas quem aceita nunca mais é o mesmo. 3. Dopamina sobe seu domínio. Você não precisa de motivação. Você precisa de domínio químico. Enquanto continuar sendo escravo da dopamina, vai depender de picos emocionais para agir. Vai viver esperando energia, empolgação ou sinal verde do acaso. Mas nenhum império se constrói assim. E nenhuma mente poderosa opera nessa frequência. O segredo da consistência brutal está no controle interno das suas recompensas. Quando você toma as rédeas do seu sistema dopaminérgico, começa a agir mesmo quando o corpo quer parar. Começa a focar mesmo com distrações por todos os lados. E, principalmente, começa a sentir prazer naquilo que antes parecia impossível. O que prende você hoje não é falta de tempo, nem de capacidade. É o vício invisível em micro-recompensas. É a escravidão disfarçada de alívio. A cada notificação que você clica, a cada rolagem infinita, a cada desvio sem propósito, você reforça o caminho neural da dispersão. Ensina seu cérebro que estímulos rápidos e vazios valem mais do que construção real. E com o tempo, mesmo tarefas importantes começam a parecer entediantes, porque seu cérebro foi treinado para só reagir a explosões. A dopamina não é vilã. Ela é ferramenta, mas nas mãos erradas se torna veneno. E se você não treinar sua mente para obter dopamina de fontes nobres, como progresso real, disciplina, silêncio e superação, você será controlado pelo ambiente como um fantoche. A cada nova notificação, sua direção muda, seu foco evapora, sua jornada quebra. Agora pare e pense com honestidade brutal. Quantas vezes você deixou de fazer o que precisava porque não estava no clima? Quantas vezes trocou o difícil pelo fácil, o importante pelo imediato, o estratégico pelo confortável? O problema não foi você, foi a sua química, mas ela pode ser reprogramada, e você vai aprender a fazer isso agora. O primeiro passo é a abstinência consciente. Você precisa reduzir drasticamente o acesso às fontes artificiais de dopamina. Isso não é sobre radicalismo, é sobre reequilíbrio. Comece com 48 horas longe do que mais te prende. Redes sociais, séries, notícias, estímulos inúteis. E durante esse tempo, redirecione sua atenção para ações concretas. Escrever, treinar, estudar, planejar. Nos primeiros dias, seu cérebro vai resistir. Vai pedir o alívio antigo. Mas é aí que a mágica acontece. Você está reensinando o sistema. Está forçando a adaptação. O segundo passo é o reforço de dopamina limpa. Aprenda a comemorar suas microvitórias, a respeitar o silêncio, a encontrar prazer na repetição, na rotina, no desconforto. Isso não é um truque mental, é ciência aplicada com estoicismo. Todo hábito de alta performance nasce da associação entre ação difícil e sensação de conquista. Quando você domina isso, ninguém mais te para, nem o cansaço, nem a falta de motivação, porque você deixa de depender de estímulos externos. E o terceiro passo é blindar o seu ambiente. Se você convive com distrações, vai cair nelas. Se tudo ao seu redor grita prazer rápido, você vai ceder. Por isso, construa um território de disciplina, uma mesa limpa, um quarto silencioso, um horário inegociável, uma rotina implacável. Seu cérebro precisa entender que ali é território de execução, que ali não há espaço para vício, que ali quem manda é você. Em 2026, o seu nível de dopamina vai definir o seu destino. Os que dominarem sua química serão imparáveis. Os que não dominarem continuarão se arrastando entre impulsos e frustrações. Você está a um passo de tomar esse controle. E o que vem nos próximos tópicos deste vídeo só fará sentido se essa chave for virada agora. Porque sem domínio interno, toda tentativa externa falha. Não espere sentir vontade. Crie o ambiente. Inicie o corte. Aumente sua tolerância ao tédio. E comece a associar disciplina com prazer. Quando isso acontecer, nada mais será impossível para você. 4. O calendário da vergonha.
O calendário da maioria das pessoas é uma ilusão confortável, cheio de metas vagas, promessas coloridas, datas simbólicas e frases motivacionais. Mas o que está faltando nele é o que realmente importa: vergonha, confronto, peso real de cada dia que foi desperdiçado sem luta, porque o tempo que você deixa passar não é neutro. Ele está sendo registrado. Cada dia em que você recuou, cada decisão adiada, cada manhã em que você ignorou a própria consciência, está tudo sendo contado. E o acerto de contas, mais cedo ou mais tarde, chega. A diferença é que quem se prepara mentalmente para encarar esse acerto, vence. Quem foge, repete o ciclo até não aguentar mais. Se você continuar neste vídeo até o fim, vai entender que não é sobre produtividade. É sobre a criação de um sistema interno de responsabilidade estoica. Um sistema onde cada dia que passa sem execução deixa marcas reais. Não para te punir, mas para te proteger. O nome disso é calendário da vergonha. Um diário invisível que grava tudo o que você não fez. Cada escolha fraca, cada decisão ignorada, cada ação que deveria ter sido tomada e foi substituída por distração ou conforto. Quando você passa a registrar isso, algo muda dentro de você. O auto-engano perde força, e o medo de repetir o mesmo ano ganha um rosto claro, impossível de ignorar. Você não precisa de mais metas. Precisa de mais memória, de uma memória afiada que te faça lembrar que ontem você falhou e que hoje você tem uma única chance de não repetir. Essa lembrança diária é o que separa quem vive acordado de quem vive anestesiado. Comece hoje. Pegue uma folha, desenhe os dias do mês e no final de cada dia, marque um símbolo, um sinal simples. Pode ser um X preto para os dias em que você falhou, um X vermelho para os dias em que você lutou, mas não venceu, e um X dourado para os dias em que fez exatamente o que precisava ser feito. No início, parece simbólico, mas quando você olhar aquele calendário depois de 30 dias, você vai sentir algo que talvez nunca tenha sentido. Verdade, porque não há nada mais brutal do que encarar um mês inteiro marcado por falhas. Aquilo pesa, aquilo cobra, aquilo ensina. Você começa a perceber que a sua evolução nunca foi sobre talento, tempo ou sorte. Foi sobre consistência, sobre o que você fez mesmo quando ninguém estava olhando, sobre o que você deixou de fazer mesmo quando sabia o que precisava ser feito. O calendário da vergonha é a versão estoica da consciência diária. Ele não serve para te humilhar, ele serve para te acordar. É ele que vai te lembrar todos os dias que o tempo não volta, que o passado não se reescreve, mas que hoje, agora, ainda dá tempo de fazer o certo. E quando você transforma essa prática em ritual, algo acontece. Você passa a proteger seus dias como um guerreiro protege sua espada. Cada decisão ganha peso, cada minuto desperdiçado dói, e é essa dor que te fortalece, porque ela mostra que você está consciente, que está vivo, que está lutando. Os próximos tópicos deste vídeo vão se apoiar nesse peso, porque sem ele as estratégias viram sugestões, mas com ele, cada passo se torna uma missão, um movimento calculado, um ataque silencioso contra a velha versão que quer te fazer recuar. Não fuja dessa dor, não apague seus fracassos. Marque-os, enxergue-os, use-os, porque são eles que vão te manter no caminho quando tudo em você quiser voltar atrás. Você pode sair desse vídeo agora e esquecer tudo isso. Mas se fizer isso, daqui a um mês, nada terá mudado. O calendário será o mesmo, e você estará exatamente onde está agora, só que mais frustrado. Mas se decidir aplicar essa prática simples, sua mente começará a respeitar o tempo, e isso muda tudo. 5. O silêncio como técnica de respeito. Falar sobre o que você vai fazer é o jeito mais rápido de sabotar a própria evolução. Toda vez que você explica seus planos, antecipa conquistas, compartilha estratégias, você entrega parte da sua força. Expõe sua mente ao julgamento prematuro, gasta energia em aplausos que ainda nem deveriam existir. E o pior, cria a ilusão de que já fez alguma coisa,
quando, na verdade, só verbalizou o que deveria estar sendo construído em silêncio. O verdadeiro respeito começa quando você cala, quando para de anunciar o que será e começa a se tornar. O estoicismo ensina isso com brutal clareza. Sêneca dizia: age de modo que teus atos falem mais alto do que tuas palavras. E essa é uma das maiores ferramentas que você pode usar em 2026. O silêncio não é fraqueza, é estratégia, é domínio. É a marca de quem saiu do plano das intenções e mergulhou no território da execução real. Quem fala pouco sobre si está ocupado demais sendo. Está afiado demais para se distrair com vaidade. Se você ainda sente necessidade de explicar o que está fazendo, talvez ainda não esteja fazendo o suficiente. Porque quando sua ação é intensa, constante e inegociável, você simplesmente não precisa mais falar. Os resultados falam. A presença muda, as pessoas percebem. E o melhor, você não depende mais da validação de ninguém para continuar, porque você criou a sua própria bússola, interna, invisível, imparável. Fique atento. Há um padrão que destrói trajetórias silenciosamente. Ele começa com um plano. Depois vem a empolgação. Logo em seguida, o desejo de contar, de postar, de compartilhar, de ouvir que é inspirador. E nesse momento, você já começou a perder, porque trocou consistência por expectativa, trocou construção por imagem. E mesmo sem perceber, está alimentando o ego, não o progresso. Isso mata a evolução. Se você continuar neste vídeo até o fim, vai entender por que os maiores saltos que alguém dá na vida são aqueles dados em completo silêncio. Porque é ali que a transformação real acontece. Longe do barulho, longe do olhar dos outros, longe da necessidade de ser notado. A disciplina cresce na escuridão. A mente fortalece na ausência de palmas. E quando você surge, não é mais o mesmo. Ninguém entende como. Porque ninguém viu o processo. Você quer respeito em 2026? Então desapareça da fala e apareça nos resultados. Trabalhe como um fantasma. Processe tudo em silêncio. Só fale depois que for impossível esconder o que você se tornou. E mesmo assim, fale pouco. Porque quanto mais você mostra, mais você se distrai. Quanto mais você explica, mais você abre espaço para a dúvida alheia. E o que está em jogo aqui não é ser entendido, é ser inabalável. Transforme o silêncio em um hábito. Comece com o essencial. Pare de anunciar metas. Pare de justificar mudanças. Pare de responder expectativas. Apenas mude e mantenha o processo escondido como um guerreiro afia sua espada no escuro, longe da batalha. Isso cria uma força mental que ninguém consegue quebrar, porque ela não depende de estímulo externo. Ela nasce da ação pura, contínua e ininterrupta. Os próximos passos desse vídeo vão exigir essa blindagem, porque sem ela, tudo vaza. Sua energia escorre por conversas inúteis, por justificativas desnecessárias, por explicações que não deveriam existir. Mas com ela, você se torna perigoso, porque ninguém sabe o que você está planejando. Ninguém consegue prever seus movimentos. E ninguém pode te parar, porque ninguém sabe onde você está. Em 2026, silencie, execute, cresça calado e deixe que o impacto fale por você. 6. A tríade da mente imparável. Imagine uma mente que não vacila, que não se dispersa, que não cede. Uma mente que continua mesmo quando tudo à sua volta pede desistência. Ela não nasce do acaso, nem de inspiração. Ela é construída sobre 3 pilares inegociáveis: estoicismo, estratégia e constância. Quando esses 3 se alinham, o caos perde o poder. A dúvida perde o volume. A vida ganha uma direção firme como uma lança apontada para o futuro. E o melhor, ninguém pode te tirar isso, porque é um poder interno, invisível, silencioso e indestrutível. O estoicismo ensina o que você deve ser. A estratégia mostra como chegar lá. E a constância garante que você não abandone o caminho. Sem um desses pilares, tudo desmorona. Você pode ter metas, mas sem disciplina filosófica, será refém das emoções. Pode ter foco, mas sem direção estratégica, será apenas agitação.
Pode ter força de vontade, mas sem repetição constante, vai se esgotar. Por isso, 2026 precisa ser o ano em que você ativa os três ao mesmo tempo, sem falha, sem intervalo, sem desculpa. Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você já começou a se mover. E é exatamente por isso que esse ponto é crucial. Porque daqui em diante, cada passo que você der precisa ser sustentado por essa tríade. Isso não é motivacional, é tático. A mente imparável não nasce da emoção, ela nasce da engenharia mental. Comece com o estoicismo, estude-o, mas mais do que isso, aplique. Coloque em prática o princípio da dicotomia do controle. Pergunte-se, diante de cada situação, isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, aceite. Essa pergunta muda vidas. Ela filtra o ruído, quebra o vitimismo e te entrega clareza instantânea. Isso sozinho já te coloca em outro nível, porque a maioria das pessoas vive tentando controlar o que está fora. Você vai aprender a dominar o que está dentro. Em seguida, aplique estratégia. Não viva mais no modo aleatório. Trace seu plano como um general traça uma campanha de guerra. Defina horários, ambientes, rituais. Antecipe falhas. Crie respostas pré-programadas para os momentos de fraqueza. Se você sabe que tende a ceder à noite, bloqueie o acesso ao que te derruba. Se sabe que acorda com a mente fraca, prepare a noite anterior como uma armadilha positiva para o novo dia. Estratégia é antecipação. E quem antecipa, governa. Por último, constância. Não adianta intensidade sem continuidade. Não importa se você faz algo grandioso por 2 dias e para. O que transforma não é o gesto épico, é o gesto inegociável, repetido todos os dias, mesmo que pequeno. Crie hábitos que não dependam de motivação. Acorde e faça. Cansado, faça. Sem vontade, faça. Porque quanto mais você age sem depender de como se sente, mais poderoso você se torna. A constância é o que molda a identidade. Agora entenda, essas 3 forças combinadas não formam apenas uma rotina, formam uma armadura, uma base interna que te torna impossível de desestabilizar. Você deixa de ser alguém que reage à vida e se torna alguém que cria o próprio ritmo, um ser humano que se move com clareza, pensa com lógica e age com decisão. Isso é raro, e é por isso que poucos chegam nesse nível, porque exige vigilância constante. Mas quem chega nunca mais volta ao normal. Os próximos tópicos deste vídeo vão exigir essa estrutura ativa em você, vão exigir mente estoica, plano afiado e constância sem falhas. Se faltar um, o castelo desmorona, mas com os 3, você se torna inabalável. E o mais importante, você se torna livre. Porque a liberdade real é viver guiado por princípios internos, não por impulsos passageiros. Você não precisa esperar por mais um novo ano para isso, nem por mais motivação, nem por mais certezas. Precisa começar agora, ainda dentro deste vídeo, ainda neste momento. Porque se não for agora, quando? 7. Corte o ciclo das sextas-feiras. O problema nunca foi a segunda-feira. A sua estagnação não começa na segunda. Ela começa na sexta. Toda vez que você transforma o fim da semana em uma licença mental para fugir dos próprios compromissos, você enfraquece a base que deveria te sustentar. Sexta virou um símbolo cultural de alívio, de fuga, de eu mereço parar. E você repete isso como se fosse normal. Mas não é. É sabotagem. É autoabandono socialmente aceito. E enquanto você não quebrar esse ciclo, continuará preso à montanha-russa de começos empolgados e recaídas previsíveis. Sexta é o termômetro da sua disciplina. E 2026 precisa começar por ela. A maior parte das pessoas vive em modo sobrevivência durante a semana e entra em modo fuga no final dela. Trabalham odiando os dias úteis, aguardando ansiosamente a sexta à noite, como se a vida só começasse ali. Isso gera um ciclo invisível, mas devastador. O ciclo do alívio automático. Um script mental
onde você se permite ser produtivo só para merecer um descanso exagerado, como se esforço fosse punição e lazer fosse redenção. Esse padrão enfraquece sua mente, porque ela passa a enxergar esforço como sofrimento e fuga como recompensa. E o resultado? Preguiça crônica, falta de clareza, baixo foco, alta distração. Se você quer fazer de 2026 o seu ano definitivo, você precisa recuperar a sexta-feira. Precisa torná-la o seu dia mais forte. Não mais o dia da rendição, mas o dia do reforço, da blindagem, da vigilância dobrada. Porque é exatamente ali, quando todos começam a se distrair, que você cresce em silêncio. Enquanto os outros soltam as rédeas, você aperta as próprias regras, não como punição, mas como demonstração máxima de domínio. Isso constrói algo que ninguém vê, reputação interna. A imagem que você tem de si mesmo. E quando ela se fortalece, sua confiança explode, porque você sabe o que está fazendo. Você sabe quem está se tornando, e não precisa mais de aprovação para continuar. Corte o ciclo das sextas, começando por pequenas decisões. Pare de encerrar a semana com frases como "agora vou relaxar", "já fiz minha parte", "finalmente sexta". Troque por comandos estoicos. O dia ainda não acabou. A mente continua em alerta. Quem quer vencer age quando ninguém está olhando. Essa simples substituição linguística muda seu padrão de comportamento, porque sua mente acredita no que você repete. E se você repete comandos fracos, age como alguém fraco. Mas se repete comandos fortes, começa a agir como alguém inabalável. Implemente rituais de consistência às sextas. Estude, treine, planeje o sábado. Faça algo que envolva foco, mesmo que por 30 minutos. Isso não é sobre sacrificar o descanso. É sobre conquistar respeito por si mesmo. O descanso verdadeiro não vem da fuga, vem da missão cumprida. E você só sente isso quando sabe que entregou o necessário, mesmo quando ninguém exigiu. Agora entenda, você pode ignorar tudo isso e continuar tratando a sexta-feira como um dia de folga mental. Mas se fizer isso, os sábados se tornam lentos, os domingos ansiosos e as segundas uma tortura. Você vive preso em um ciclo de euforia e ressaca. Mas se quebrar esse ciclo hoje, ainda dentro desse vídeo, algo muda. Você passa a viver em ritmo de guerra, não em ritmo de festa. E quem vive em ritmo de guerra constrói resultados enquanto o mundo dorme. Os próximos passos deste vídeo vão exigir esse novo posicionamento, porque as ações de alto impacto que virão a seguir não podem ser sustentadas por alguém que entra em colapso toda sexta à noite. Elas exigem uma mente que usa os dias comuns como território de evolução. Uma mente que vê em cada minuto uma chance de criar a si mesmo. Uma mente que não se vende barato por conforto momentâneo. Você quer respeito? Comece respeitando a própria rotina. Você quer evolução? Pare de marcar ponto no ciclo da fuga, porque quem sobrevive só durante a semana e foge todo final de semana, nunca evolui, só sobrevive. E esse tipo de vida não foi feita para você. 8. O treinamento invisível. A verdadeira força não nasce diante dos holofotes. Ela é forjada em silêncio, longe dos olhos, nos horários que ninguém vê. É ali, no invisível, que você se torna inquebrável. Enquanto muitos esperam a motivação para agir quando tudo está certo, os que evoluem de verdade estão treinando em silêncio, em horários improváveis, em condições difíceis, porque entenderam que o que define uma nova identidade não é o que é mostrado, é o que é mantido em segredo. É a prática oculta, repetida diariamente, mesmo quando nada ao redor exige. Isso é o que te separa dos que falam e te aproxima dos que fazem. O estoicismo sempre apontou nessa direção. Epicteto ensinava que o verdadeiro discípulo é aquele que treina como se o mestre observasse o tempo inteiro, mesmo que ninguém esteja olhando, porque o valor está no ato, não na plateia, e é justamente por isso que o seu crescimento deve ser blindado. O que você constrói quando ninguém te cobra é o que ninguém poderá tirar de você. Se você está aqui até agora, significa que algo em você já compreendeu isso. Mas agora é hora de agir,
de estabelecer um sistema secreto de treinamento, um ritual que não depende de posts, likes ou validação. Algo pessoal, inviolável e constante. Pode ser 20 minutos de leitura estoica todas as manhãs. Pode ser um banho gelado às 5 horas, todos os dias, sem falha. Pode ser uma escrita diária, onde você registra pensamentos, confronta falhas e reprograma sua mente. Pode ser uma sequência de respiração e silêncio que te prepara para o dia. O que importa é que seja seu, inabalável, invisível. Você pode passar a vida inteira esperando o cenário ideal, mas o que vai mudar sua história é aquilo que você faz no intervalo entre os fracassos e as retomadas. O que constrói o novo você não são as vitórias públicas, são os treinos ocultos, as decisões que ninguém celebra, as renúncias que ninguém vê, a repetição quando o corpo pede descanso. Isso molda sua fibra. Isso ativa uma identidade que o mundo não está acostumado a lidar. Alguém que age em silêncio e aparece apenas quando já se tornou inevitável. O que vem a seguir neste vídeo vai exigir essa base, porque se você continuar esperando estímulos para se mover, será dominado por ciclos externos. Mas se construir esse centro de gravidade invisível, você se tornará uma fortaleza. Porque enquanto os outros descansam, você fortalece sua mente. Enquanto eles cedem à distração, você treina em silêncio. Enquanto eles se perguntam por que não conseguem mudar, você já está mudando. Sozinho, disciplinado e pronto para o impacto. Agora reflita. O que há hoje na sua rotina que é sagrado e secreto? O que existe na sua agenda que ninguém precisa saber, mas que você jamais pode falhar? Se a resposta for nada, então você ainda está exposto. Ainda está vulnerável. Ainda depende do externo. Mas se você começar agora, ainda neste vídeo, a construir esse pequeno templo de treino interno, tudo começa a mudar. Não espere o ambiente perfeito. Ele nunca virá. Não espere o fim de semana. Ele só vai te distrair. Comece onde está, com o que tem. E faça todos os dias. Torne isso parte de quem você é. Porque no fim, o que transforma não é o que você faz quando tudo colabora. É o que você faz quando ninguém está olhando, e mesmo assim, você faz. 9. Obedeça antes de gostar. Você ainda acredita que precisa gostar para agir. Acha que precisa estar animado, no clima certo, com o corpo leve e a mente tranquila. Mas a verdade é que os maiores avanços da sua vida vão acontecer exatamente quando você ignorar esse pensamento. Você não precisa gostar. Precisa obedecer. Obedecer ao plano, à missão, à decisão que você tomou em momentos de lucidez. Quando você quebra a dependência emocional da tarefa, você se liberta, porque parar de esperar vontade é o primeiro passo para alcançar aquilo que poucos têm. Consistência inabalável. A mente comum obedece ao humor. A mente forte obedece ao propósito. A primeira vive oscilando. A segunda se torna um trilho. Não importa se você acordou cansado, se o clima não está bom, se há distrações. Você faz. Simplesmente faz. Porque entendeu que a emoção não pode ser critério para iniciar ou não uma ação. Emoção é consequência, não pré-requisito. Você age e depois o sentimento muda, e não o contrário. Quantas vezes você já se arrependeu de não ter feito o que precisava porque não estava com cabeça? Quantas vezes adiou algo importante esperando um sinal, uma melhora, um dia mais leve? E o que aconteceu? Nada. O tempo passou. A frustração cresceu. A autoestima caiu. Porque cada vez que você obedece à sua preguiça, está ensinando o seu cérebro a ser fraco. Mas cada vez que você ignora a resistência e age mesmo assim, está forjando uma nova identidade. Está ensinando sua mente que você manda. Se você continuar neste vídeo até o final, entenderá que o progresso não nasce da inspiração. Ele nasce da repetição implacável. E que isso só é possível quando você reprograma a sua regra de ação. Em vez de perguntar, eu quero fazer, pergunte, isso precisa ser feito? A resposta é sim. Então faça. Isso por si só te coloca à frente de 95% das pessoas.
porque o mundo está cheio de gente esperando sentir, enquanto você age. A chave está em transformar sua mente em uma base de comando. Um centro estratégico onde você dá a ordem e o corpo responde, sem drama, sem negociação, apenas execução. E a forma de treinar isso é simples. Escolha pequenas ações que você normalmente só faz quando está disposto e passe a fazê-las independentemente da emoção. Acordar cedo, estudar, treinar, escrever, agir mesmo sem sentir vontade é a musculação do caráter. A cada repetição, você reforça sua disciplina. A cada vez que obedece ao plano antes da emoção, você se torna alguém confiável. Para si mesmo. O estoicismo é isso. É ignorar o que é irrelevante. E a oscilação emocional é irrelevante quando você tem um destino. Marco Aurélio enfrentava guerras externas e internas e ainda assim mantinha sua rotina de reflexão e disciplina. Ele não esperava estar bem. Ele agia para ficar bem. Ele não se entregava ao que sentia. Ele se guiava pelo que era certo. Isso não é distante da sua realidade. Isso está a uma decisão. O que vem a seguir neste vídeo vai exigir essa base de comando já ativa. Porque se você ainda estiver esperando, se sentir pronto, vai travar. Mas se já estiver condicionado a obedecer antes de gostar, vai aplicar cada passo com força, porque já estará livre da oscilação. Já terá entendido que a ação vem antes da emoção, que o movimento gera o estado mental, e que só avança quem não para perguntar se deveria ou não começar. Você não precisa estar inspirado para mudar sua vida. Precisa estar decidido. E precisa agir mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. É essa obediência ao plano que constrói o novo você. O resto é distração disfarçada de sensibilidade. Não caia nessa. Obedeça antes, sinta depois. 10. A vida não te deve motivação. Você ainda age como se o mundo devesse algo, como se em algum momento fosse surgir a motivação perfeita, aquele estalo, aquela energia sobrenatural que colocaria tudo nos eixos. Mas a verdade é que ninguém vai te salvar, nenhum sinal mágico vai aparecer. Nenhuma vontade plena vai cair do céu. A vida não te deve motivação. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido começa a agir como alguém que não espera, mas constrói. Como alguém que não mendiga força, mas forja disciplina. Porque quem depende de se sentir motivado é refém da sorte. Mas quem entende que a vida não oferece garantias, esse se torna perigoso. Esse avança mesmo sem combustível. Quantos dias da sua vida já foram desperdiçados porque você não sentia aquele ânimo? Quantos projetos morreram ainda no início porque o impulso acabou? Quantas vezes você sabia o que precisava ser feito, mas recuou esperando uma emoção melhor? Você ainda está preso na ilusão de que precisa sentir algo positivo para mudar. Mas o que realmente transforma é agir mesmo sem sentir absolutamente nada. É olhar para a obrigação com frieza e cumprir. Como um soldado que entende a missão. Como um estoico que sabe que a dor de hoje é o alicerce da liberdade de amanhã. A motivação é uma farsa quando usada como condição. Ela é consequência, não ponto de partida. Ela aparece depois da ação, não antes. E os que conseguem reverter essa lógica passam a dominar o próprio ritmo. Você se torna alguém que levanta e executa, mesmo sem clima, mesmo com dor, mesmo com dúvidas. Porque sabe que a alternativa é muito pior. Ficar parado, vendo os dias passarem, esperando sentir o que talvez nunca venha. Isso adoece. Isso envelhece. Isso mata a alma em câmera lenta. Se você está neste vídeo até agora, é porque já sentiu isso na pele. E talvez esteja à beira de repetir mais um ciclo, de empolgação, tentativa, frustração, abandono. Mas aqui, agora, você tem a chance de encerrar essa linha do tempo, de mudar a equação, de entender que a sua obrigação começa antes da emoção, que seu plano existe para ser seguido e não discutido com a sua oscilação interna. Obedeça ao plano, mesmo em silêncio, mesmo sem vibração, porque cada vez que você cumpre sem vontade, você se fortalece,
Você se constrói. Você assume controle. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Eles não esperavam o dia ideal. Eles moldavam a mente para agir sob qualquer condição, para aceitar o desconforto como parte natural do processo. Eles acordavam e executavam, não porque sentiam prazer imediato, mas porque sabiam que viver bem era resultado de viver com propósito. E isso não depende de emoção, depende de atitude. O que virá nos próximos tópicos vai exigir que você elimine de vez essa ideia infantil de que precisa estar inspirado para fazer o necessário. Vai exigir que você pare de negociar com o próprio cérebro, que pare de responder à pergunta "estou com vontade?" e passe a responder apenas a uma coisa: isso precisa ser feito? Se a resposta for sim, então está decidido. Você age. E pronto. Você pode sair deste vídeo agora e esperar mais um pouco. Esperar motivação, esperar melhora, esperar o alinhamento perfeito das estrelas. Mas saiba, quanto mais você espera, mais distante fica da sua transformação. E quanto mais você posterga, mais a vida perde o sabor. Porque uma vida não vivida com disciplina vira rotina sem alma. E isso, você não merece mais viver. Não espere o mundo te motivar. Não espere o externo te impulsionar. Aprenda a se mover mesmo no escuro, mesmo com frio, mesmo em silêncio, porque é assim que os inquebráveis se tornam imparáveis. 11. Uma vitória por dia. Você ainda espera grandes marcos para se sentir em progresso. Acha que precisa de um salto, de uma virada, de uma revolução visível para provar a si mesmo que está no caminho certo. Mas é por isso que se perde. Porque a mudança não acontece em um grande evento. Ela acontece em pequenos rituais, em ações simples que você executa todos os dias sem falhar. A evolução não é épica, é repetitiva. E os que realmente mudam são aqueles que se comprometem com uma única regra: conquistar uma vitória por dia. Uma só, todos os dias. E nunca quebrar esse ciclo. Se você continuar neste vídeo até o fim, entenderá que essa é a fundação de toda transformação. Não há clareza sem execução. Não há confiança sem cumprimento. E não há progresso sem um padrão mínimo de vitória diária. Você precisa se tornar alguém que vença todos os dias, mesmo que em algo pequeno. Porque essa constância cria uma identidade inabalável. E essa identidade guia suas ações mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar. Pare e pense. Qual foi a sua última vitória real? Não uma vitória circunstancial, mas uma que você construiu, que veio da sua disciplina, que foi conquistada no silêncio, sem plateia. Se você não consegue lembrar, é porque está desconectado da própria jornada, porque está esperando o reconhecimento ao invés de assumir responsabilidade. Mas isso pode mudar agora, começando com uma decisão simples. Estabelecer uma meta diária clara, objetiva, não negociável. Algo que, ao ser cumprido, você saiba com certeza que avançou um passo. A sua vitória diária pode ser acordar no horário exato. Pode ser treinar mesmo com o corpo cansado. Pode ser estudar 30 minutos de algo que vai te levar mais longe. Pode ser gravar um vídeo, planejar o dia, executar uma tarefa estratégica. Não importa o tamanho. Importa a regularidade, porque a mente entende o padrão. E quanto mais dias seguidos você acumular vitórias, mais difícil se torna quebrar o ciclo. Você passa a proteger sua sequência, a respeitar a própria palavra. E isso, mais do que qualquer técnica, muda tudo. O erro que destrói a maioria das pessoas é buscar intensidade sem frequência. Querem fazer muito em poucos dias e depois somem por semanas. Isso gera culpa, frustração e autoabandono. Mas quem busca uma vitória por dia, cria algo que não falha: ritmo. O ritmo é mais forte que o talento, mais confiável que a motivação, mais poderoso que qualquer impulso. É ele que te transforma. Os estoicos sabiam disso. Eles não pregavam a grandeza momentânea, mas a disciplina diária. A filosofia deles não era sobre grandes feitos, mas sobre ações corretas, constantes, conscientes. Cada dia uma escolha.
Cada escolha, uma construção. Eles sabiam que o caráter é moldado pela repetição silenciosa daquilo que ninguém vê. E é essa prática que você precisa adotar agora. Crie o seu ritual de vitória. Comece pequeno. Escreva qual será a vitória do dia antes de começar a rotina. E no fim do dia, registre. Fiz ou não fiz? Se sim, comemore em silêncio. Se não, encare com frieza. Corrija o plano. Reinicie no dia seguinte. Mas nunca quebre a cadeia por 2 dias seguidos. Uma falha é um tropeço. 2 viram um hábito. E você já sabe como hábitos negativos se formam. Você já passou por isso antes. Agora é hora de quebrar esse ciclo. Os próximos passos deste vídeo vão exigir que você esteja operando nesse modo. Não mais esperando momentos extraordinários, mas criando vitórias constantes. Uma por dia. E só isso já vai te colocar num nível em que a maioria nunca chega, porque a maioria vive oscilando. E você vai viver crescendo. Comece ainda hoje. Uma vitória. Só uma. Mas que seja sua, que seja real, que seja cumprida, mesmo que tudo em você diga para deixar para amanhã. Porque quem vence hoje, vence de novo amanhã. 12. Abandone a velha linguagem. Você ainda fala como quem não sabe quem quer ser. Usa palavras frágeis, verbos vazios, frases cheias de permissões que alimentam a estagnação. Toda vez que você diz vou tentar, se der certo, vou ver como me sinto, talvez segunda eu comece. Está enfraquecendo a própria identidade. A linguagem molda o seu destino, e enquanto você continuar permitindo que a sua boca declare incerteza, a sua mente continuará agindo como alguém que vive em dúvida. É por isso que a sua evolução trava. Não é falta de ação, é excesso de linguagem fraca. Você precisa entender isso agora. As palavras que você escolhe são comandos para o seu cérebro. Elas definem como você age, como você reage, como você se move. Quando você fala com hesitação, você ensina o seu corpo a hesitar. Quando você se comunica como quem ainda vai ver, você cria permissões invisíveis para falhar. E o que poderia ser um plano claro se torna um campo minado de desculpas bem estruturadas. A transformação começa pela boca, pela forma como você verbaliza a própria existência. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a fala era uma extensão do pensamento, e o pensamento era a base da ação. Logo, falar com precisão era agir com força, e agir com força era viver com propósito. Por isso, eles cuidavam das palavras como se fossem espadas. E é isso que você precisa começar a fazer a partir de agora. Substituir o vou tentar por vou fazer. Substituir o quando der por é agora. Substituir o vamos ver por já está decidido. Não se trata de arrogância. Se trata de clareza, de compromisso, de criação verbal da identidade que você quer habitar. Se você continuar neste vídeo até o fim, verá que cada passo que vem a seguir exige uma estrutura mental sólida. E essa estrutura começa no vocabulário. Você não pode construir disciplina em cima de palavras frágeis. Não pode criar rotina inegociável se ainda trata seus planos como possibilidades. É preciso declarar com firmeza, em voz alta se necessário, para que o seu subconsciente entenda que não há mais espaço para dúvida, só há execução. Faça agora mesmo uma auditoria verbal. Relembre suas últimas decisões, seus últimos compromissos com você mesmo. Como você se expressou? Usou afirmações ou suposições? Determinação ou concessões? Perceba que a sua mente obedeceu exatamente aquilo que você declarou. Ela não te traiu. Ela seguiu o comando que recebeu. O erro não está na mente, está no verbo, na escolha inconsciente de expressar fraqueza em vez de firmeza. A partir de hoje, toda vez que você for falar de algo importante, filtre. Corte pela metade. Elimine o talvez, o mais ou menos, o se Deus quiser. Deus quer. A questão é, você vai fazer? Então diga isso, com clareza, com autoridade, porque o mundo responde ao que você declara com convicção. O universo interno se organiza em torno da sua fala, e quando ela é clara, tudo começa a se alinhar.
Os próximos passos desse vídeo vão exigir que você reformule a maneira como se comunica consigo mesmo e com os outros. Porque, sem essa reestruturação, qualquer plano que você adote será corrompido pela linguagem que você usa. Você vai dizer que quer mudar, mas vai continuar falando como alguém que ainda duvida, e a mente vai acreditar na dúvida. Sempre. Então, a partir de agora, abandone a velha linguagem. Corte o verbo mole. Fale com precisão. Declare sua nova versão com palavras afiadas. E, acima de tudo, jamais permita que da sua boca saiam afirmações que sustentem fraquezas que você já decidiu superar. Porque se você continuar verbalizando a antiga identidade, ela continuará viva. 13. Sinta a dor de permanecer igual. Mudar dói, mas continuar igual dói muito mais. Só que essa segunda dor é silenciosa, disfarçada. Ela se infiltra nos detalhes, no sono que não recupera, na ansiedade que se disfarça de distração, no cansaço que não é físico, mas existencial. Permanecer o mesmo não gera apenas estagnação, gera um tipo de sofrimento que consome de dentro para fora. Um sentimento constante de estar se traindo, mesmo sem palavras, mesmo sem crise. Um incômodo que cresce cada vez que você se olha no espelho e sabe, com frieza, que poderia estar em outro lugar, mental, físico, espiritual. Mas não está. Por que cedeu? Porque adiou. Porque se permitiu seguir igual. Você está neste vídeo porque algo em você já cansou dessa dor disfarçada, mas talvez ainda não tenha se permitido senti-la inteira. Não a dor da mudança, mas a dor da repetição, da mesmice, de estar preso em uma vida que já não te serve mais. E esse é o ponto-chave. Enquanto você continuar tentando aliviar essa dor com distração, com desculpas, com justificativas, ela vai continuar crescendo. Mas no momento em que você olhar para ela de frente, sem desviar, ela se transforma em fogo. Um fogo que queima tudo o que não te representa mais. E esse fogo é o início da virada. A dor de permanecer igual precisa ser sentida. Totalmente. Você precisa deixar que ela se manifeste, sem filtrar, sem racionalizar. Sente, respira e reconhece. Está doendo porque você parou. Está doendo porque você traiu sua própria potência. Está doendo porque o tempo passou e você fingiu que não viu. Isso não é sobre culpa. É sobre despertar. É sobre usar essa dor como alavanca, como faísca, como o soco que falta para se levantar de verdade. Porque enquanto ela for negada, ela vai continuar corroendo. Mas quando for encarada, ela se torna combustível. Você precisa criar um ambiente onde essa dor não seja aliviada, mas canalizada. Pare de fugir para a zona de conforto, de correr para distrações sempre que o vazio bater, de silenciar o incômodo com prazer instantâneo. Isso não é viver. Isso é entorpecer. Crie espaços de confronto. Um papel em branco, um quarto escuro, um banho gelado, uma manhã de silêncio. Entre em contato com a dor da estagnação e diga em voz alta: nunca mais. Essa declaração, feita com plena consciência, tem o poder de te tirar do chão. Porque é ela que marca o fim da tolerância com a mediocridade. Os estoicos não tinham medo da dor. Eles a encaravam como professora. Marco Aurélio dizia que aquilo que nos fere nos ensina, que a dor de estar aquém do que se pode ser é uma das mais didáticas que existem. Ela te mostra onde está a rachadura. Ela revela o que precisa ser deixado para trás. E se você tiver coragem de escutá-la, você muda. Os próximos tópicos desse vídeo vão partir desse ponto. Porque agora você não é mais alguém que foge da dor. Você é alguém que a usa como arma. Alguém que não aceita mais acordar todos os dias com a sensação de que está vivendo uma vida menor do que deveria. Alguém que decidiu que essa dor vai acabar. Não amanhã, não na próxima segunda, mas agora. Não se engane, mudar também vai doer. Vai exigir renúncia, disciplina, silêncio, enfrentamento. Mas essa dor cura, constrói, eleva. Já a dor de permanecer igual, destrói. E faz isso devagar, em silêncio,
Enquanto você sorri para o mundo tentando parecer bem, você merece mais do que isso, e sabe disso. Então sinta a dor de não ter feito, de não ter insistido, de ter parado no meio. E a partir dessa dor, reconstrua. Você não precisa mais sofrer calado por estar no mesmo lugar. Você só precisa usar essa dor como motivo. E nunca mais, sob nenhuma circunstância, aceitar ser quem você já decidiu não ser mais. 14. Se prepare para não ser reconhecido. Se você aplicar tudo o que foi dito até agora, prepare-se, porque você vai assustar, vai confundir, vai perder gente, vai andar por lugares em que ninguém vai mais te reconhecer, nem você mesmo. Esse é o efeito colateral da transformação real. Ela rompe com a imagem antiga que o mundo criou sobre você, rompe com o personagem que você alimentou por anos, e por isso vai haver resistência, de fora e de dentro. Pessoas próximas vão dizer que você mudou demais. Vão achar estranho o seu silêncio, sua disciplina, sua nova postura. Mas a verdade é que elas não estão perdendo você. Estão perdendo acesso à versão fraca de quem você era. E isso incomoda. Ninguém avisa o quanto a evolução é solitária. Porque ela não é apenas uma ascensão interna. Ela é uma ruptura com tudo que te mantinha confortável. Quando você para de justificar, para de atrasar, para de ceder, você se torna uma ameaça ao ciclo daqueles que ainda vivem presos. E isso cria desconforto. Mas esse desconforto é o selo da autenticidade. Quando ninguém mais te reconhece, é sinal de que você, finalmente, se encontrou. Essa não é uma mudança estética, não é uma atualização superficial. É um desligamento emocional do antigo eu. É como ceimar um nome antigo, abandonar um padrão mental e se exilar, não do mundo, mas de tudo que te aprisionava nele. As pessoas vão notar, mas não vão entender. E está tudo bem. Porque quem você está se tornando não precisa ser compreendido, precisa ser mantido. Se você seguir até o fim deste vídeo, verá que a partir daqui, a mudança se torna irreversível. Você entrou no ponto onde não há retorno, onde a volta não é mais viável. Porque agora você sente, voltar seria traição, voltar seria um suicídio psicológico. Você não cabe mais no ambiente que te tolerava quando você era omisso, indeciso, instável. Agora, você é movimento, clareza, estratégia, silêncio. E isso causa estranhamento, porque ninguém espera que você se transforme enquanto o mundo ainda está dormindo. Você vai assustar, porque vai parar de se explicar. Vai começar a dizer não com firmeza. Vai sair de conversas inúteis. Vai eliminar hábitos que antes eram considerados normais. Vai começar a agir de maneira quase clínica, racional, seletiva. Vai parar de perder tempo com o que não está diretamente ligado ao seu propósito. E esse comportamento, para quem vive em piloto automático, parece arrogância. Mas é só foco. Só que um foco raro. Um foco que não pede desculpas para existir. Os estoicos sempre souberam que a verdade incomoda, que viver com base em princípios sólidos provoca turbulência e que a virtude cria atrito num mundo que gira ao redor do vício emocional. Por isso, eles se preparavam, não apenas para a crítica, mas para a solidão, para a distância, para o rompimento com ambientes e pessoas que não suportam o brilho de uma mente disciplinada. E se você chegou até aqui, agora é a sua vez. Não espere apoio, não espere aplausos, espere silêncio, espere afastamento, espere olhares tortos e frases como "você está estranho", "o que aconteceu?", "você não era assim". E não rebata, não justifique, apenas continue, porque tudo isso é sintoma de que está funcionando, de que a desconstrução foi real, de que você não está apenas tentando mudar, você mudou. Os próximos passos deste vídeo vão se apoiar nessa nova identidade. Uma identidade que não se explica, que não pede licença, que não busca aceitação, porque sabe que o preço de permanecer igual é alto demais. E porque sabe que a liberdade real começa quando você para de querer ser compreendido e começa a ser temido pela sua clareza. Você não está mais aqui para agradar, está aqui para cumprir o que nasceu para fazer. E para isso,
precisa estar disposto a ser irreconhecível para o mundo, desde que se reconheça ao acordar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você recusou permanecer como antes. Algo rompeu, algo doeu e algo, finalmente, se levantou. Não foi uma mudança completa ainda, mas foi o nascimento de um novo centro de gravidade dentro da sua mente. Agora, você carrega um código, um chamado, uma decisão silenciosa, uma ordem interna que, mesmo sem barulho, carrega mais força do que todas as promessas que você já fez em voz alta. Você não é mais quem deu play neste vídeo. Não é mais a pessoa que buscava motivação ou respostas prontas. Você atravessou 15 portões mentais. Cada um exigiu confrontos, cortes, quebras. Cada um tirou algo de você. Um padrão, um vício, uma fraqueza. E agora resta o que precisa permanecer. Presença, clareza, força. Você não pode mais fingir que não sabe o que precisa ser feito, porque agora você sabe. E esse saber pesa, porque saber e não agir destrói por dentro. Você precisa tornar essa travessia real, não apenas emocional. Real como o respirar, como o acordar, como o silêncio que agora te acompanha. Não há mais espaço para a performance do crescimento. A partir daqui é prática, ritual. Obediência ao que foi revelado. Você vai sair deste vídeo e encontrar as mesmas distrações, as mesmas tentações, as mesmas desculpas, mas você não será mais o mesmo, e isso muda tudo. O seu desafio não é mudar o mundo, é não deixar o mundo mudar você de novo. É manter-se firme quando ninguém mais estiver olhando. É cumprir o plano quando a memória da empolgação se apagar. Porque ela vai. O entusiasmo de hoje vai sumir. E quando isso acontecer, você vai ter que se apoiar no que construiu aqui. O corte simbólico, a voz de guerra, a reprogramação da dopamina, a vergonha dos dias perdidos, o silêncio estratégico, a tríade mental, a morte das cestas, o treino invisível, a obediência ao plano, a renúncia à motivação, as microvitórias, a nova linguagem, a dor de permanecer, a solidão da nova versão e, acima de tudo, o juramento de nunca mais voltar atrás. Esse é o seu ritual, e você pode escolher ignorá-lo. Pode fingir que nada mudou. Pode cair na armadilha de tratar esse vídeo como mais um momento de inspiração. Mas se fizer isso, daqui a semanas, quando estiver afogado em distrações, a culpa vai te lembrar: você teve a chance. Você sabia o que precisava ser feito e não fez. Ou você pode selar esse momento. Pode fechar essa janela agora mesmo com um peso no peito. Um peso bom. O peso da consciência que escolheu acordar. E pode, em absoluto silêncio, iniciar o novo ciclo. Com pequenos gestos, com olhos firmes, com agenda clara, com rituais inegociáveis. Porque esse é o verdadeiro estoicismo. A vida como disciplina, o dia como missão, o silêncio como linguagem e o desconforto como prova de que você está vivo. Não há nada mais a ser dito, só a ser feito. Mas antes de encerrar, respire fundo, feche os olhos e repita em silêncio. A antiga versão morreu. Agora eu executo. Agora eu avanço. Agora eu honro. Depois disso, levante e comece. Se isso te tocou em algum nível, se esse conteúdo te despertou, compartilhe com alguém que precisa renascer também. E se quiser receber mais como isso, você sabe o que fazer. Mas lembre-se, nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhuma inscrição vale mais do que a execução do que foi dito. Silencie, obedeça, evolua.